Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje um vídeo com Motu Masters of the Universe pela Iron Studios, primeira peça que chega no Brasil, que é o He-Man. Polêmica, hein? Hoje temos polêmica, não que a gente goste de polêmica, mas temos polêmica aqui em relação ao que chegou, como chegou e também a peça, sobre a minha experiência aqui com a peça de He-Man e os Mestres do Universo. Antes, preciso avisar, hein? Pens and Dolls, promoção de Dia dos Pais. Vai até o Dia dos Pais com cupons. 2 cupons. Cupom PAIS5, que te dá 5% em todo o site, que não está no Outlet, qualquer produto, inclusive lançamentos, o que chegar até o Dia dos Pais. Se você paga no Pix tem mais 5% e PAIS15, que te dá desconto de 15%, porém apenas na categoria Outlet. E tem muita coisa legal lá na categoria Outlet. E se pagar por Pix, mais 5%. Então você tem, quando você entra lá na categoria Outlet, já tem um desconto, que é o do Outlet, não é o desconto final. Você colocando o cupom tem mais 15% e se pagar no Pix, mais 5%. Então, antes da gente chegar no He-Man, que é a parte mais polêmica, que talvez que a gente tenha que se estender um pouco mais, quero mostrar o Alf, que comprei lá na Pens and Dolls. Chegou no último lote lá da Pizzy Toys, chegou no Tadeu e eu acabei pegando lá com um desconto lá do Figuraças, que também equivale ao PAI5, que deu 5% mais 5% no Pix. Então, Alf, uma figura muito esperada pela NECA, que eu queria muito. Esse e o Dino da família Dinossauro estou muito ansioso para pegar, que ainda não tem lançamento, mas foi novamente, a NECA levou novamente lá para San Diego Comic Con, não mostrou novos personagens, não comentou mais nada, mas é algo que eu espero bastante. Temos a caixa, o pessoal gosta da caixa aqui, ó. É uma caixa janelinha que você abre, a figura vinha aqui dentro, tem aqui o Alf comendo pipoca, tem aqui atrás frases do Alf, aqui possibilidades de exposição e aqui, esse aqui é o Ultimate Action Figure, Alien Life Form. Então tem mais, já foi lançado mais de um Alf, teve um exclusivo que é o de feira, né, que ele tá lá com a Espacial Comic Con, alguma coisa assim, que era exclusivo de eventos. E aqui tem pessoas que andam reclamando muito pela minha falta de respeito com as caixas, né, que é um desrespeito ao colecionador quando eu arremesso a caixa e tal. Então peço desculpas, não vou mais arremessar as caixas, tá bom? Para vocês não ficarem ofendidos. Então a partir de agora a gente apenas rasga para a gente mandar isso aqui lá para reciclagem, porque facilita para quem vai reciclar. Então a gente só amassa, deixa, porque tem que tirar o oxigênio, né, para não ocupar muito espaço no lixo. Então aí vocês que ficam, que são ardidinhos com caixa, não ficam tão ofendidos, tá bom? E o Alf, legal pra caramba. Você pode expor ele peladão, ou você pode botar a roupinha dele, que é fácil, tem aqui um crepezinho para você não precisar abotoar nada. Então dá para deixar ele com a camisa aberta, com a camisa fechada. A boca você consegue abrir e fechar. Ele vem com alguns itens, além de mãos extras. Então vem aqui com a latinha, vem com um balde de pipoca, vem aqui com rádio, óculos. E o meu preferido, para quem lembra do Alf, quem assistiu o Alf com a voz do saudoso Orlando Drummond, que também fez o Vingador e outros personagens, o seu peru, lá na escolinha do professor Raimundo, ele falava, tá limpo. E ele vem aqui com o sanduíche de gato, porque ele queria comer gatos. Então, tem, além das mãos aqui, tem mais 3, 5 mãos extras aqui, e eu vou deixar ele na bandejinha aqui para segurar, como se fosse comer o gato. Tem um óculos escuro, que é um pouco chatinho para encaixar, mas a hora que eu coloquei o óculos, não sei, os olhos, apesar de não ter muita coisa, não ser muito diferente, quando você põe o óculos, não sei, parece que dá uma apagada na figura. Topetinho, tem um amigo meu que tem um topetinho igual esse aqui, ó. Meu cunhado também tem um topete assim, ó. E uma sobrancelha bem grossa, muito, muito nostálgico, tá? Bem legalzinho. E esse aqui tá na escalinha mesmo, diferente do Gizmo, que tem uma escala, o Gizmo dos Gremlins, que tem uma escala meio distorcida. Esse aqui tá realmente na escala. Muito, muito legal. Então, Pens and Dolls, vocês já sabem lá. Eu não sei se ainda tem essa figura,
Ah, ele vem aqui ó, com um quadrinho também. Então, muitos acessórios, linha Ultimate da Mecha. Então, dê uma olhada lá, Pens & Dolls, ou na sua loja favorita, tem várias aqui que a gente cita, para comprar isso aí. Segunda situação, tenho aqui também, na arte do Márcio 1, o Noturno. Chegou recentemente, Nightcrawler Comics, né, da linha Minico, para reforçar aí os X-Men, naquele quadrinho dos X-Men aí, naquela arte que o Márcio 1 fez. Aqui tem o Banff, né, porque ele está se teleportando. As cores bem vivas. Minha esposa nem tem muita familiaridade com o X-Men, mas ela queria um Noturno. O rabicó dele aqui bem legal. Bem bonitinho, sem muito o que falar, nem de defeitos, nem de destaques. É uma peça bem bonitinha. E a caixa? E a caixa, o que a gente pode falar da caixa? A caixa está aqui, ó, Márcio 1. Aqui do lado tem a artezinha, que faz parte da arte maior, que é a que eu tenho aqui no quadrinho aqui atrás. Atrás da caixa tem aqui personagens que chegaram recentemente. Magneto, que a patroa ainda não tem aqui, nem o Professor X. Aqui o Nightcrawler, ainda tem aqui na arte uma fumacinha e tal. Então, mesma coisa, a caixa não vamos jogar a caixa, porque o pessoal fica chateado. Então a gente vai rasgar a caixa, porque daí o pessoal mais ardidinho não fica ofendido quando eu arremesso a caixa. Então a gente só joga a caixa fora. Diferente de outras figuras minicôs, essa aqui parece não estar estufadinha na base, está bem equilibradinha. Vi pessoas reclamando da pose, isso e aquilo. E olha, eu vou ser sincero, achei bem simpático. E quando a gente coloca ele ao lado aqui do He-Man Minico, você percebe sim que o Minico de Masters of the Universe do He-Man realmente é maior, é mais, não é nem questão de ser mais parrudo, mas não sei, tá um pouquinho maior esse do He-Man do Esqueleto do que os outros Minicos que a gente vê por aí. Então, mais legalzinho, a patroa gostou bastante. Vai lá para a turma dos X-Men que ela tem lá no escritório dela. Vamos falar de He-Man agora? Não vamos falar de He-Man ainda. E por quê? Temos que falar de quadrinhos aqui. Eu gosto tanto de quadrinhos e é a oportunidade que eu tenho às vezes de falar de coisas que eu recebo ou gosto aqui. Novamente, editora Comic Zone, Ferrez, muitíssimo obrigado. Lançamento da Comic Zone. No último vídeo aqui eu cravei que o melhor quadrinho da Comic Zone até hoje, na minha opinião, é o quadrinho Eu, Dragão. Até falei que lembra muito Game of Thrones, lembra muito House of the Dragon. O quadrinho que eu não sei se é o melhor, mas é o quadrinho que eu mais gostei da Comic Zone até hoje. Mas eles me mandaram esse Colorado Train. Colorado Train me lembra Guns N' Roses. I like big train, flying like an airplane. Na, 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 na. Capa bem legal, quadrinho como sempre da Comic Zone com um ótimo acabamento de luxo, livro, né? Sempre cheiroso, impressão cheirosa. É um quadrinho em preto e branco. Vamos falar assim, não bate o Eu Dragão no meu gosto, mas é um thriller. Para você que gosta de suspense, para você que gosta de temas policiais, você que assistiu Seven, Os Sete Crimes Capitais, você que assistiu Silêncio dos Inocentes, né, o Dr. Lecter e outros aí, é um policial, lembra também um pouco de Olhos Famintos. Mas o resumo da ópera é o seguinte: as crianças aqui que moram ali perto da linha do trem, um dos colegas da escola, o mala da escola, é encontrado todo destruído, com o corpo destruído e mordido, né, como se fosse um canibal. E as crianças, encheridas pra caramba, que não tem o que fazer da vida, vão atrás para tentar descobrir quem que é o assassino. Então, e descobrem lá, e isso aí gera uma perseguição, uma situação onde pessoas perdem mão, tomam mordidas e tal. Negócio bem legal, tá? É um outro quadrinho da Comic Zone que, se fosse uma série ou um filme, também daria muito certo. Então, legal pra caramba. Muitíssimo obrigado. Vocês que gostam de temas suspense, policial e outras coisas, e de novo, daqueles filmes de assassino e tal, vale muito a pena. Gostei demais. Ferrez, muitíssimo obrigada. E agora sim, eu acho que agora sim. He-Man! He-Man! Enfim, pela Iron Studios. E aqui, versão exclusiva.
peguei a versão exclusiva porque eu queria este torso aqui, onde ele está com a espada na horizontal. Antes de a gente falar sobre figura, distribuição, etc., a caixa, enorme, hein? Enorme a caixa. Bonita, muito bonita as cores, tal, etc. Olha lá, atrás você tem a figura. Aliás, a caixa é bem maior que a figura. E vale a mesma coisa, né? A gente não vai arremessar a caixa porque o pessoal está ofendido. Então a gente rasga ela aqui assim, pra gente guardar a arte, porque daí o cara que fica ardidinho não fica bravo da gente arremessar as caixas, a falta de respeito. Teve um no canal do Sagat que ele falou que trabalha na Mattel com um T só. E escreveu coisas erradas, tal. Então você vê que esse meio aqui também, que tem de gente idiota, não está escrito. É uma amostra do mundo, como eu digo. Então, eu peguei essa versão Deluxe, que é a versão exclusiva, porque eu queria, novamente, eu queria essa outra versão do He-Man. Pessoas vão me perguntar, como você pegou? Você é canal patrocinado, você ganhou, você... Logo que acabou a live da Pise, eu estava trabalhando, fazendo outra coisa, eu falei, eu não tinha reserva, nada, eu falei, vou entrar e ver se eu consigo. Eu acho que era meia hora depois, estava disponível o regular, o exclusivo, Batgirl, e aí eu falei, vou pegar o exclusivo por causa desse torso aqui. Então, naquele momento tinha a figura disponível lá. E depois fiquei sabendo pelo Tadeu e tal, que não tinha mais no site. O Tadeu também já tinha acabado as figuras, outros lojistas receberam um pouco e tal. O que dizer disso? Ontem estava na Limited Edition, tinham He-Man na loja física, tinha He-Man regular lá, tinha 5 unidades. O Tadeu, não sei se foi o Tadeu, alguém comentou que tinha passado na Concept. Na Concept física também tinha He-Man disponível lá, poucas unidades. Então esse negócio do esgotou, acabou também, eu não sei... Podem ser diversas coisas, mas eu não sei se o pessoal só procura no site da Iron, ou procura em lojas famosas e não procura em outros lugares. Eu sei que muita gente tomou corte, mas tem gente que está chateado, gente fala assim, vou ter que pagar mais caro. O que eu acho, não é o que eu sei, é o que eu acho. Essa coleção, eles já apresentaram diversas figuras que nem saíram. Isso já é uma coleção que começa com vários anúncios. Não sei se vai ser como X-Men ou Cavaleiros do Zodíaco, mas já promete, eu acho que tem um line-up aí de mais de 10 figuras. E He-Man e Esqueleto, numa coleção grande como essa, não pode faltar. A Mattel cometeu esse erro nos anos 80, onde não tinha mais He-Man e Esqueleto regular, e eles começavam a lançar figuras, personagens que não estavam na animação, que ninguém conhecia, e não tinha mais He-Man e Esqueleto. Então esse, entre outros motivos, foi o que acabou com a coleção. Então você começar com uma coleção, aqui já veio com um preço, na minha opinião, caro, mas dentro do que o pessoal esperava, então, especialmente no regular, acho que é 700 e pouco. Então, ok, um preço bom para iniciar a coleção. Se você pensar como Mortal Kombat começou com o Goro com um preço muito caro. Então, no caso de Thundercats, por exemplo, lembre, as peças vinham com bases grandes, o Lion, caro pra caramba, veio numa tacada só. Então, preço legal, mas não pode faltar He-Man e Esqueleto. Sendo assim, não sei se isso chegou fracionado, não sei se eles subestimaram, porque a questão do mercado hoje, a gente conversa bastante sobre isso aqui no canal, é que as peças não estão vendendo tão bem quanto vendiam e tal. Mas Masters of the Universe, especialmente nos Estados Unidos, é um símbolo dos anos 80. Então, quando você fala assim, brinquedo dos anos 80, provavelmente a grande maioria que viveu, a primeira coisa vai falar He-Man. Tem gente que vai falar, mas tem G.I. Joe, eu sei, tem Thundercats, tem isso. Entenda. Cavaleiros do Zodíaco depois, ok, Cavaleiros do Zodíaco de uma outra geração, mas mesmo a motomania nos Estados Unidos e também no Brasil, mas nos Estados Unidos, foi muito grande. Então, para mim não é uma surpresa que tem um grande, vamos falar assim, as pessoas estão sedentas por isso aqui. Especialmente, mesmo com preço, porque a Mattel, com linha Origins, Masterverse, que é uma outra proposta, outro preço, também tem pisado na bola. Então, o cara que não está gastando com Masterverse e Origins porque não chega, talvez se arrisque a não começar uma coleção, mas ter um bicho bacana desse aqui.
Então, sendo assim, o que eu faria? Meu chute, se eu não estou cravando nada, o que eu faria se eu não tivesse conseguido? Eu não compraria de scalper. Por quê? Com esse sucesso todo, se a Iron for esperta, e provavelmente estão pensando nisso, não vai ficar só nesse He-Man, assim como não ficou só em um esqueleto. Eles devem lançar um outro He-Man, ou deve chegar mais He-Man, não sei. Mas seria um erro muito grande você prometer uma coleção grande e não ter He-Man esqueleto. Então, o que eu faria? Não estou dizendo que eu vou acertar, mas eu não compraria de scalper, deixaria os mofando lá, teria um pouco mais de paciência, e porque isso não deve ficar desse jeito. Então, você vê, um Lion agora, estão lançando agora anunciaram um outro Lion para a linha Thundercats. Por diversos motivos, é um Lion que provavelmente custaria menos do que se tivesse uma base grande, mas porque eles estão lançando vilões dos Thundercats, ou talvez queiram continuar com a linha dos Thundercats, não adianta você continuar com uma linha se não tem Mun-Ra e não tem Lion. Não tem os principais. Então, se você quer que a linha perdure e lançar mais coisas, para o cara que está chegando agora na coleção ou no colecionismo, ele tem que achar essas figuras, aí, esses personagens mais importantes. Então, isso é o que eu acho. E você que pegou a versão regular, se dê como satisfeito. Vou dizer o porquê. Antes de falar o porquê que eu falei isso, essa versão Deluxe, ela vem com aqui um pedaço do castelo atrás. É como se fosse uma porta do castelo, obviamente não está na escala correta, é mais um agrado para os fãs, a porta, mas você vê que mesmo o ponto de fuga, na minha opinião, não sou um especialista em desenho, não está certo, o castelo teria que estar um pouco mais para trás, mas aí a base ficaria grande, mas ok, é bacana. Eu vou dizer que assim, em mãos, fica muito mais bacana do que eu vi em fotos de quando eu vi na Concept. Então, ok, legal. Porém, a parte de trás aqui do castelo não sai. Na versão regular não tem essa parte de trás. Então, para quem comprou a versão regular e tem um castelo Classics, por exemplo, ou um castelo Vintage, ou um castelo Origins, você consegue colocar o He-Man na frente e fica legal. Aqui no meu caso, se eu quisesse botar na frente do castelo, eu não posso porque é um castelinho. Vamos fazer o Castelo da Monga, para quem foi no Play Center, lembra do Castelo da Monga? Então, tem o Castelo da Monga com a portinha do Hobbit na frente do castelo. Então, falei, bom, tá bom, tem que ficar sozinha. Segundo, para quem tem muita figura, como é muito grande esse fundo aqui, você é obrigado a botar o He-Man ao fundo, porque senão ele acaba tampando outras figuras ao lado. Então, é um bicho volumoso, apesar de legal, bem volumoso. Então, você que pegou a regular, não fique chateado, primeiro pela questão da base. Então, especialmente se você tem outras coisas de Masters of the Universe, um castelo, fica sem esse fundo aqui, que não sai aqui na versão Deluxe, fica legal também se você tiver um outro castelo. Segunda questão é a seguinte, eu peguei por causa do outro torso, porque minhas figuras, meus He-Man aqui estão todos com a espada para cima, o que mais sai é He-Man com a espada para cima, mas raramente você vê ele com a espada virada assim. Então, eu olhei aqui e no final eu gostei mais do rosto do He-Man com a cara com o rosto levantando a espada. O outro, eu achei ele queixudo demais. Então, não tá feio, mas não é o He-Man, vamos falar assim, que me agrada muito. Então, ele ficou um baita queixo de sapato aqui, sabe, bico de sapato. E de resto ficou legal. Mas, não sei, quando eu comparo com o outro olhando para cima, ficou mais bonito. Então, eu comprei por um motivo e acabei podia ter pegado a regular e ficado com a regular contente. Mas tudo bem. Em relação ao personagem, ao próprio He-Man, se você vê veias na perna, você vê a tanguinha de texugo bem legal, os músculos estão muito legais. O pessoal falou do cabelo. Para mim o cabelo está excelente, especialmente nessa versão olhando a espada aqui de baixo, olhando para cima. O outro, não sei, a cara dele ficou, não me agrada tanto. Mas aqui nesse caso aqui, diferente da versão Minico, apesar da Mattel tentar fazer com que as pessoas esqueçam isso e emplacar uma outra coisa, vem a Cruz de Malta. Você vê, já na versão Minico, quando eu coloco ao lado,
ele vem com aquele H e M aqui, é um símbolo que praticamente é o H e o M um em cima do outro, que é o que a Mattel queria emplacar, porque queriam que fosse um símbolo que lembrasse o He-Man, assim como o S do Superman, a elipse do Batman e tal, mas não emplacou muito. O pessoal ainda lembra muito mais com a Cruz de Malta, mas tem aquela história da Cruz de Malta, que apesar de ser um símbolo muito antigo, também foi usado por nazistas, assim até como a suástica, etc. Então, a Mattel não gosta muito disso aqui, mas legal que ficou bem clássico com a Cruz de Malta. Então, atrás, onde ele guarda a espada, figura muito, muito legal. Mas volto a dizer, na minha opinião, para o meu gosto, se você pegou a regular ou tiver oportunidade de pegar a regular, está muito bem atendido. Quando você compara esse He-Man, se você tem, assim como eu, uma bagunça na coleção entre articulados e estátuas, essa figura, que é 1:10, está na escala mais ou menos 7 polegadas. Então combina com Masterverse, combina com Classics. Então, se eu coloco o esqueleto Classics aqui ao lado, o Masterverse fica bom. Eu tenho um outro gato guerreiro aqui, que foi um cara do 3D LP Figure, que fez para mim, também está na escala 1:10, fica bacana. Já, se a gente for colocar algum gato guerreiro Classics, fica um bom tigre, mas não fica o tigre de montaria do He-Man. Já o gato guerreiro Masterverse é um pouco maior, também para quem gosta de misturar tudo, fica melhor. Mas a verdade é que eu fiquei muito, muito contente, tá? O detalhe da porta, então, do castelo ficou bem legal, muito, muito legal. Mas volto na história. Eu acho, quase certeza, que não fica por aqui. Essa coleção promete, mas promete mais ainda se a distribuição for bem feita e se com esses cuidados para os colecionadores que estão chegando depois. Então, um exemplo, a coleção X-Men hoje, que é enorme, da Iron Studios. Então, eventualmente, se o cara quer... a Sentinela é uma exceção, mas se o cara quer um Ciclope, será que ele acha? Se o cara quer uma Storm, será que ele acha? A Storm eu acho que até acha, mas os personagens-chave tem que estar disponíveis sempre, não são produtos que tem que esgotar de um dia para o outro, são produtos que tem que ficar no estoque e demorar um pouco mais. Eu sei, é chato, gera desencaixe, especialmente quando você precisa da grana, tem investimentos, outras peças, mas é essencial para essa coleção perdurar. E promete, hein? Teve gente que falou assim, Cavaleiros eu acho que vende mais. Talvez sim, talvez, mas não dá para negar que a força, o peso de Masters of the Universe nos anos 80, na minha opinião, é muito maior que Cavaleiros dos anos 90 na questão global de assuntos diversos. Quando você fala de anos 80, He-Man provavelmente... Fala assim, cite alguma coisa, 10 coisas dos anos 80. A pessoa vai citar 10 de assuntos aleatórios, quaisquer, mas provavelmente He-Man está no meio desses assuntos. Já Cavaleiros eu não sei, não vivi isso, vocês digam aí. Gostaram do homem mais poderoso de Eternia? Comparando ele aqui com o Minico, fica bonitinho, né? A linha Minico também poderia continuar. Eu acho que tem saída. Tem muita gente que gosta dos motozinhos aqui do Márcio 1, que eu encontrei também, inclusive, lá na Limited Edition. Eu tava de bicicleta, lá tava de uniformizado, de fusozinho de bicicleta. O Márcio 1 ele ficou me sacaneando lá, sacaneando a minha masculinidade. Aqui é ciclista profissional, Márcio. Um abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra possivelmente muito em breve num próximo vídeo, tá? Até mais, tchau, tchau.